Ok? Estamos de volta. Nós vamos começar com um vídeo que vai estar introduzindo o próximo assunto, que é a comunicação, e o pastor Wagner vai soltar o vídeo agora. A realidade é que nós não sabemos ouvir. Não porque somos maus, mas porque ninguém nunca nos ensinou e principalmente porque ninguém nos escuta de verdade. Como ninguém é ouvido, todos querem falar mais alto ou mais bonito para que alguém se importe. E por isso as livrarias e YouTube estão cheios de livros e vídeos sobre como influenciar pessoas, como argumentar, como falar para ser ouvido, mas se encontra muito pouco sobre como ser um bom ouvinte. Nós queremos ser escutados, mas não queremos escutar, esquecendo que sem essa parte não existe real conexão humana. Eu te diria que existem 4 principais razões por que nós não conseguimos escutar bem. Razão número 1. Você acha que já conhece as pessoas mais próximas da sua vida. A ciência realizou uma das descobertas mais irônicas sobre conexão humana. Quanto mais próximo você se sente de alguém, como casamento, amizades e família, menor a probabilidade de você ouvi-los com cuidado. Uma vez que você conhece as pessoas o suficiente para se sentir próximo, existe uma tendência inconsciente de não prestar mais atenção, porque você já acha que sabe o que eles vão te dizer. É o mesmo sentimento de você voltar para sua casa pelo mesmo caminho todo dia e deixar de prestar atenção naqueles pequenos detalhes das ruas, como placas, árvores, casas dos vizinhos e outros. Esse fenômeno se chama viés da comunicação próxima, descoberta em pesquisas lideradas por Boaz Kizar, em que ficou comprovado que, em alguns casos, o entendimento entre pessoas próximas chega a ser pior do que entre pessoas completamente estranhas. E uma consequência negativa disso é que, por serem negligenciadas ou julgadas por pessoas próximas que já acreditam conhecê-las, essas pessoas perdem a vontade de dividir suas experiências difíceis. Em um estudo nos Estados Unidos, um pouco mais de 50% das vezes, essas pessoas preferiram compartilhar seus problemas mais íntimos com pessoas que tinham pouca conexão do que com pessoas próximas. Isso acontece porque quando você diz que conhece alguém, isso significa apenas que você tem muitas memórias de vivências, experiências e um conjunto de opiniões fixas de quem ela é. Você cria literalmente uma imagem estática delas, que representa apenas o passado, enquanto as pessoas reais são seres mutáveis que se revelam apenas no presente. Toda vez que elas vão interagir com você, elas carregam um universo de sentimentos e emoções sutis por detrás de cada palavra e de cada expressão de rosto e corpo. E se você não trouxer toda a sua atenção no momento presente, não só intelectual, mas toda a sua sensibilidade de corpo e coração, você vai aos poucos perdendo conexão com quem ama. Quando você aprende a silenciar suas opiniões fixas sobre as pessoas, você percebe que elas são muito mais do que só as imagens limitadas que você projetou. Muitas vezes, os segredos não são revelados em palavras, mas ficam ocultos no silêncio entre elas ou na profundidade do que é indizível entre duas pessoas. John O'Donohue. Razão número 2. As pessoas não têm curiosidade de entender. A maioria das pessoas não ouvem com a intenção de entender, elas ouvem com a intenção de responder. Stephen Covey. Quantas vezes você já não tentou dividir uma história, mal começou a falar e já foi interrompida? Nossa, eu também, uma vez aconteceu comigo isso, aquilo e blá blá blá. Em segundos, seu entusiasmo de contar tudo já foi cortado para essa pessoa roubar a atenção só para ela mesma. E diferente desses egocêntricos, quando dividimos como nos sentimos com pessoas realmente curiosas e interessadas, elas perguntam por que nos sentimos assim. E ao invés de interromperem, elas pedem para a gente esclarecer mais, para ir a fundo nos detalhes da nossa história. Não porque querem algo em troca, mas porque têm um prazer genuíno de sentir o que é estar nos nossos sapatos. E talvez o maior prazer que elas sintam além disso seja apenas sentir o seu raro entusiasmo de ser ouvido de verdade. E por colocarem o nosso interesse à frente do deles, a gente se sente valorizado e querido pelos curiosos.
E depois dessa sensação boa, a gente fica naturalmente mais predisposto e curioso para ouvir essas pessoas de volta. I didn't realize how many mistakes I It's ok, gente. Aconteceu alguma coisa lá que não passou o vídeo todo, mas vamos parar por aqui mesmo. Eu queria começar essa aula pedindo desculpa a vocês. A minha pressão de trazer todo o conteúdo que eu tinha dado, that's ok, obrigado. Eu passei meia hora do horário, era para ter feito o café 7h30, como da outra vez, e a gente está começando 8 horas. E eu queria pedir perdão a vocês. E eu queria pedir permissão a vocês da gente terminar 9h30 hoje. Foi realmente lapso. Eu pensei que eu estava dentro do horário e muito conteúdo, e por isso que eu fiquei empolgado. Falei, poxa, deu conta de eu dar tudo, mas eu passei meia hora. Comunicação, a conta bancária emocional. Você viu ali 4 razões porque as pessoas não conseguem ouvir. Primeiro, que ela acha que já sabe tudo sobre a outra pessoa. A segunda razão é que ela não tem intenção de entender, mas ela, quando está conversando, ela quer responder a outra, enquanto está ouvindo. Terceira razão, nós temos uma reputação para nos defender quando estamos ouvindo alguém conversar com a gente. Um exemplo disso é, se você acha que você é uma pessoa humilde, e a pessoa diz para você que você é arrogante, você passa a defender aquela reputação humilde que você acha que você tem. Ao invés de você perguntar para a pessoa, por que você acha que eu sou arrogante? Você não faz essa pergunta. Você quer defender a sua reputação e não deixa a outra explicar por que ela te vê daquela forma. A quarta razão por que a gente não sabe ouvir é que você não se escuta. Então, como você não se escuta, você não escuta o outro, por causa do ego. Então, a nossa dificuldade de comunicação, quero trazer um texto básico, não vou pregar o versículo, mas ele vai ficar como no back da nossa mente, é Tiago 1:19, e o texto diz, sabeis, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tudo que a gente vai conversar sobre comunicação está dentro desse mandamento, dessa proposta de Paulo. Agora deixa eu falar sobre a conta bancária emocional. Isso aqui é uma metáfora que nós temos uma conta bancária, todo mundo sabe o que é ter uma conta bancária. A gente faz depósito, faz reserva, que quando a gente faz depósito suficiente, a gente pode fazer saque, a gente pode sacar, né? E os nossos relacionamentos também são uma conta, especialmente o casamento. O casamento é uma conta onde nós fazemos depósitos emocionais, para nós podermos sacar quando for necessário. Mas preste atenção, vamos pensar na conta bancária aqui. Alguém aqui já passou aquele problema do overdraft? Aquela continha que era $35, agora é 37. Quando passa do limite, que cobra, fica negativo, o banco te cobra uma taxa. Porque não tinha fundo suficiente na sua conta. Os casamentos, quando você saca demais e você não deposita, tem overdraft. E você paga o preço. O problema é que você sacou, não depositou, e agora você tem que pagar a conta. E você está reclamando que o casamento não está bom, mas você não depositou, e você não parou de sacar. Uma conta bancária emocional é uma metáfora que descreve a qualidade de confiança que se acumulou em um relacionamento. Trata-se dessa sensação de segurança que se tem com um outro ser humano. Se eu fizer depósitos na conta bancária emocional que eu tenho com você, através da cortesia, alguém fala comigo, cortesia. Vamos seguir, vai lendo aí, gentileza,
honestidade, observação dos compromissos. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma reserva, estou depositando. Mas quando a conta da confiança é alta, a comunicação é instantânea. Então, vamos começar a formar a fórmula, a equação da comunicação. A equação da comunicação é assim: confiança, boa comunicação. Falta de confiança, não tem comunicação. A pessoa não vai te ouvir, ela nem vai querer falar, porque não há confiança. Mas se eu tiver o costume de demonstrar falta de cortesia, gente, olha só, vamos devagar aqui. Desrespeito, desatenção, desconsideração, arbitrariedade. Se eu trair a sua confiança e interromper suas conversas, ameaçá-lo ou bancar o dono da sua vida, a minha conta emocional com você vai ficar no vermelho. Na hora que eu quiser sacar, não tem fundo. Porque, na verdade, eu estou fazendo depósitos negativos. Se o nível de confiança atinge um nível tão baixo, o que você pode fazer? A não ser começar a andar num terreno minado. Já viu esse casamento onde você anda num terreno minado? Você precisa ser cuidadoso com tudo que fala, medir cada palavra, viver tenso, fazendo média, evitando ser pego de surpresa. Se uma reserva de confiança abundante não recebe depósitos contínuos, o casamento se deteriora. Em vez de uma comunicação rica e espontânea e do entendimento, a situação cai na acomodação, onde duas pessoas simplesmente tentam viver estilos independentes em um modo relativamente respeitoso e tolerante. É do tipo assim: nosso relacionamento está ruim, não há comunicação entre nós, mas a gente vive dentro dessa casa, ela funciona, a gente faz as compras, a gente põe as crianças para a escola, a gente vai na igreja, mas que a coisa não está boa por debaixo dos panos, mas não está mesmo. Que eu não confio em você, eu não confio mesmo, você não me respeita, você não me tolera, você não presta atenção nos meus sentimentos, não tenho confiança em você. E você ainda quer conversar comigo? Você está querendo mesmo que eu fale o quê? Não tem confiança? Não tem comunicação. Exatamente, tem casa, mas não tem lar. O relacionamento pode se deteriorar mais ainda, chegando à hostilidade e à atitude defensiva. As reações de confronto ou afastamento provocam guerras verbais. Eita, porta batida, recusa em conversar, distanciamento emocional e todo tipo de imagens de desconfiança e insatisfação. Eu quero ler com vocês, rapidamente aqui, antes de continuar, Tiago capítulo 3, os versos 14 ao 16. É um texto que eu me refiro muito a ele, porque o Senhor me mostrou que muitas pessoas operam a sua vida numa atmosfera assim. É fácil acostumar a operar nessa atmosfera. Tiago 3,14, mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade, pois essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Em outras palavras, se o seu coração já está mal, se o seu coração já vive numa atmosfera ruim, você vive cheio de ansiedade e medo, e eu não estou falando em relação ao casamento, estou falando em relação a você. Presta atenção. Muitos de nós entrou no casamento com um monte de problemas pessoais que não foram resolvidos ainda. Na verdade, o problema não é que você não confia nessa pessoa que você casou com ela. Você não confia em ninguém. Você não confia em ninguém porque você foi traído a vida inteira. Irmãos, eu estou cada dia mais surpreso com as coisas que eu ouço da vida das pessoas. As histórias são de cortar o coração, são de triturar o coração, são de esmagar o coração. As pessoas foram tratadas mal desde a infância, foram rejeitadas, tiveram pais horríveis. Gente, eu estou falando com um monte de gente que está aqui. Você viveu numa atmosfera negativa a sua vida inteira.
Agora você entra num casamento. Você vai de repente abrir o coração e se comunicar? Não vai mesmo. Você está numa atmosfera de ciúme, de intriga. Você não percebe, porque você viveu nisso a vida inteira. Desconfiança. Você não confiava nos seus pais. Eles traíram a sua confiança. Você foi abusado. Você foi traído, você foi rejeitado, abandonado. Você não confia em ninguém. Agora você está no casamento, operando nessa atmosfera que Tiago está dizendo, se tem de ciúme e sentimento faccioso no coração, aqui habita toda obra má. Então, independente do que está acontecendo no relacionamento, você tem um problema pessoal para resolver. Você precisa que Deus cure a sua vida. Você precisa entender que nem todo mundo é igual ao seu pai. Nem todo mundo é igual à sua mãe. Nem os seus tios, nem aqueles parentes terríveis que você teve. Gente, honestamente, cada dia que eu recebo uma ligação telefônica com mais uma pessoa para ajudar, a história de cortar o coração. É muito abuso que as pessoas estão sofrendo. Sofreram a vida inteira. Acabei de conversar com uma pessoa que foi abandonada desde a infância. O pai tinha uma família, arrumou esse filho com outra pessoa. Os filhos da outra família nunca aceitaram essa pessoa, ela viveu rejeitada a vida inteira. É uma pessoa que diz para mim, eu não sei dizer não para ninguém, porque eu passei a vida tentando agradar os meus filhos do meu pai para poder ser aceito por eles. Você entra num casamento, você traz essa bagagem inteira que Tiago está falando aqui. Deixa eu dizer para você, seu problema não é sua esposa, seu problema não é seu esposo, seu problema, para começar, é a carga que você traz, que você não resolveu ainda. Então, comunicação tem que haver confiança, mas você não confia em ninguém. Como é que você vai confiar nesse esposo ou nessa esposa? E outra coisa, os relacionamentos mais constantes que nós temos, como o casamento, exigem depósitos mais frequentes. Devido às expectativas permanentes, os antigos depósitos se evaporam. Se você se encontra de repente com um amigo do colegial, você viu ele há 20 anos atrás, que você não vê há anos, você pode recomeçar o relacionamento de onde parou, porque os antigos depósitos estão lá intactos. Mas a sua conta com as pessoas que se relacionam com você em termos mais regulares, existe um investimento mais constante. Por vezes, há saques automáticos em suas interações diárias, ou em função da maneira como o encaram, sem que você sequer perceba. Isso vale particularmente para o casamento e para os filhos. Em outras palavras, como eu não vivo com o pastor Eli todo dia, eu vejo ele de domingo em domingo. Então, quando eu encontro ele, tipo assim, não aconteceu nada durante a semana que tivesse alguma demanda do nosso relacionamento. Mas a minha esposa não. Eu acordei com ela hoje de manhã. Esse relacionamento, ele exige depósitos constantes. Porque eu estou fazendo saques diários nesse relacionamento, sem falar dos saques inesperados que acontecem no relacionamento, das situações que têm que ser resolvidas. Então, se eu não planejar investir nessa conta, eu não vou ter confiança suficiente para ter comunicação. Suponha que você tem um filho adolescente, o seu diálogo normal com ele seja do tipo: arruma seu quarto, abotou a camisa, abaixa o rádio, corta o cabelo, não se esqueça de pôr o lixo lá fora. Fala para mim se não é assim, basicamente. Você não faz depósito, você só saca. Agora, suponha que o seu filho esteja passando por um processo de tomadas de decisões que afetarão o resto da vida dele. Mas o nível de confiança está tão baixo em você, e o processo de comunicação está tão fechado, mecânico e insatisfatório, que ele simplesmente não consegue ouvir os seus conselhos. Toda vez que meu pai fala comigo é para mandar eu levar o lixo. Toda vez que minha mãe fala comigo é para perguntar: já fiz o dever de casa? É só cobrança, é só cobrança, é só cobrança, não tem depósito. Quando você só saca do relacionamento, você não pode esperar que a pessoa vai se abrir para você. Você não deu o que eu vou falar para você aqui de ar psicológico. Antes de conversar com a pessoa,
antes de entrar numa comunicação com ela, você tem que dar ar psicológico. Sabe o que é o ar psicológico? Está escrito aqui. É abrir o coração da pessoa através de grandes depósitos na sua conta emocional, dando a ela disposição para ouvir o que você tem a dizer. Porque ela estando satisfeita emocionalmente, ela estará livre para ouvir o que você deseja lhe comunicar. Mas enquanto ela não se sentir segura, compreendida e validada por você, ela não estará livre para ouvir. É compreender antes de ser compreendido. Antes de comunicar, você precisa compreender o outro. Olha, os psicólogos eles fizeram uma pirâmide das necessidades humanas. E tem algumas variações, mas a ideologia da necessidade é a seguinte: as necessidades da base da pirâmide, que são as necessidades físicas, o ser humano ele só começa a buscar a necessidade seguinte, que são necessidades mais secundárias, depois que a primeira é satisfeita. Por exemplo, você encontra uma pessoa nu, sem roupa, passando frio, com fome. Você quer pregar o evangelho para ela? Senta aqui que eu vou te ensinar a Bíblia. Ela não vai te ouvir. A necessidade dela é tão grande na área física, que se você não satisfizer, ela não vai te ouvir. O ser humano é a mesma coisa. A primeira necessidade básica, antes de uma conversa, é satisfação emocional. Eu vou resumir essa matéria toda numa frase para vocês. Numa frase. E a frase é a seguinte: valorize o sentimento da pessoa. Valorize o sentimento. Gente, nós não estamos lidando com robôs, nós não estamos nem lidando com anjos aqui. Eu gosto de me referir aos anjos porque eles são essa criatura que não são... Eu sei que eles têm uma personalidade, eu não sei se eles têm temperamento, talvez eles tenham, porque Deus dividiu isso talvez com eles também. Eu não sei como que é o sentimento dos anjos, como eles se sentem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O pouco que eu sei sobre ser humano, eu sei uma coisa: o ser humano é um ser emocional. Ele responde mais pela forma como ele se sente do que por aquilo que ele sabe que ele deve fazer. Se você quer que a pessoa te ouça, dê ar psicológico para ela, faça ela se sentir valorizada. Valorize o que ela sente. Seu filho adolescente. O menino quer se sentir apreciado, mas você nunca fala que ele é um bom menino, você nunca dá uma palavra de afirmação, você só dá palavras críticas. A conta emocional dele com você é zero. Quando você vai falar com ele, ele já vem: lá vem minha mãe de novo. Tipo assim, ele não está esperando nada bom de você, porque a conta emocional está zero. O ouvido dele não é só fechado não, está soldado contra você, está selado, com aquele selo do Apocalipse lá, que só Jesus abre, porque não tem depósito. Mas quando você abraça uma criança, você sabe que a linguagem de amor dela é toque físico, você abraça o filho, você beija ele, você dá amor, você satisfaz a necessidade básica. Depois que ele se sente satisfeito emocionalmente, pode chamar para conversar, que você vai ver se não te ouve. Agora, nós quebramos a regra que Deus fez, e nós queremos que a pessoa nos escute. Então, há 5 depósitos principais que você pode fazer na conta emocional do seu cônjuge e dos seus filhos. Antes de começar a comunicação, tenha certeza de que você está fazendo esses depósitos. Primeiro, compreenda o indivíduo. Gente, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia, assim, no mais básico dos mandamentos. Qual é a ordem de Jesus? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Você quer ser compreendido? Por que você, antes de ser compreendido, não compreende primeiro? Filho, por que você está assim? Por que você não quer ir mais para a escola? Por que você não gosta dessa professora? Por que você não gosta da igreja? Por que você não sente a vontade? Você valoriza os sentimentos? Me perdoa aqui. Você não conhece nem os seus, como é que você vai valorizar os do outro? Você não valoriza nem o que você mesmo sente. Você está acostumado a passar por cima do que você sente. Então, como você vai valorizar o sentimento de outra pessoa? Você sabia que tem gente que tem raiva de sentimento?
Tem gente que não suporta sentimento, tem gente que não lida com sentimento. Olha, o ser humano não é um computador que você aperta um botão e ele obedece o circuito e o que está programado. Ele é um ser emocional. Compreenda o indivíduo. Tentar compreender realmente é provavelmente um dos depósitos mais importantes que você pode fazer. É a chave de todos os outros. Você simplesmente não sabe o que constitui um depósito para outra pessoa até levar em conta o indivíduo específico. Isso é, aquilo que pode ser um depósito na sua opinião, por exemplo, sair para dar uma volta e conversar sobre os problemas, ir tomar um sorvete, trabalhar um projeto em comum, pode ser importante para você, mas pode não ser importante para esse indivíduo. Para você, você acha que é um depósito, mas para ele não é nada, eu não quero isso. Você tem que descobrir qual é o depósito que a pessoa espera que você faça. Gente, nós não estamos falando de uma coisa simples aqui, nós estamos falando de um ser humano. Você tem que observar ele, estudá-lo, pegar o submarino, descer. Você tem que ir no profundo, você tem que observar, você tem que querer compreender. Quando você faz isso, Deus olha para você e fala assim: olha, ele não está sendo egoísta, olha só lá, não está pensando nela, olha lá, ele está pensando no outro, olha lá, ele está fazendo o que eu mandei fazer. Amar é se sacrificar pelo outro, isso é obedecer à Bíblia. Eu estou apenas dizendo de uma forma prática como você praticar a Bíblia. Nossa tendência é projetar nossa própria experiência na vida das pessoas. Nós acreditamos que elas precisam disso. Por exemplo, eu falei para vocês aqui que quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu sofria muito por causa de certas coisas. Meu filho hoje está com 15 anos, qual é a minha tendência? Pensar que ele sofre as mesmas coisas que eu sofria, e achar que ele precisa das mesmas coisas que eu. E eu fui me surpreender que ele não precisa absolutamente nada do que eu preciso, que eu precisava. Não adianta eu tentar satisfazer o que eu queria para ele, porque para ele não é depósito. Ele não quer o que eu queria. Ele quer outra coisa. Eu tenho que estudar o meu filho. Aqui está o problema. Eu não quero estudar a pessoa. Eu não quero observá-la. Eu não quero me sacrificar para entender a pessoa. Eu tenho um discurso que eu quero falar para ela. Eu quero obrigar ele a fazer o dever de casa. Eu quero obrigar minha esposa a fazer isso. Eu quero que meu esposo faça isso para mim. Mas eu não quero entender o que ele está sentindo. Tem uma regra que está... A regra é essa aqui: trate a todos igualmente, tratando a cada um de forma diferente. Como que é isso? Trate a todos igualmente, isso é, ter a mesma disposição com todas as pessoas. Mas que disposição é essa? A disposição é: eu não posso tratar o pastor Renato da mesma forma que o pastor Joey, só porque eles são pastor. Não, pastor é tudo igual. Peraí, eu já quebrei a regra. Ele é uma pessoa diferente, ele é outra pessoa diferente. Ou eu converso com ele para entender que pessoa é essa diferente e saber o que ela precisa. E assim são os filhos. Quem tem 2 filhos aqui e sabe que os filhos são totalmente diferentes, e você tem um desafio como pai, você quer tratar todos iguais. Trate iguais, sabendo que cada pessoa é diferente. Descubra o que cada pessoa é. Esse negócio de falar todas as mulheres são iguais, mentira. Todos os homens são iguais. Quem te falou isso? Isso é mentira. Ninguém é igual. Gostei de uma coisa que a pastora falou. Você pode repetir aqui, pastora? Porque aí já me dá um descanso na voz e um descanso no ouvido deles. Eu falei para ele que cada pessoa, Deus fez cada pessoa única. Se você olhar, sua digital não é igual a de ninguém. Então, você é único, com o seu temperamento, com a sua linguagem de amor e com a bagagem que só você tem. Tem mais. Você tem só uma digital única. Você tem um gosto pessoal único. Você tem uma herança familiar única. Você tem um espírito único. Como você pode tratar todo mundo igual?
Segundo depósito que você pode fazer, preste atenção às pequenas coisas. As pequenas gentilezas e cortesias são muito importantes. Gente, a falta de cortesia, o descaso e o desrespeito, por mínimos que sejam, provoca um afastamento considerável. Eu li o caso de um pai que estava com 2 filhos, um pequenininho e um maiorzinho, e como estava fazendo muito frio, o pai tirou o paletó, a blusa, e abraçou o pequenininho, e envolveu ele e abraçou. O outro criança, o pai nunca imaginou o que a outra criança estava pensando. Mas tempos depois, quando estava em casa, a criança perguntou para o pai, o outro perguntou: pai, algum dia, se eu tiver com frio, você me abraça também? O que gravou na cabeça daquela criança? Pequenos detalhes de carinho. Você não precisa falar, você precisa fazer. Isso é um depósito. Honrar os compromissos. Gente, se eu for falar dos sanguíneos, eles têm problema aqui. Os melancólicos não têm muito. Mas se você não é uma pessoa de Deus, você tem problema, não importa o seu temperamento. Você não cumpre a sua palavra. Mas pelo amor de Deus, não fale que vai fazer uma coisa se você não tem certeza que vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou melancólico. É do meu temperamento não abrir a boca. A Rebeca é uma menina muito inteligente, mas ela é muito esperta, e como ela é filhinha do papai, ela tenta me manipular, mas de toda maneira que você possa imaginar. A Rebeca, ela sabe que se eu falar sim, ela ganhou a batalha, porque ela vai ficar na minha cabeça: você falou sim, você prometeu. Então assim, você não sabe o tanto de volta que eu dou, o tanto de volta que eu fico dando com a Rebeca para continuar uma conversa com ela, sem falar sim. Desculpa. Mas um sanguíneo fala assim logo, fala assim: mas você sabe que não vai cumprir a palavra, você arrumou um problema, porque você deixou de fazer um depósito na conta emocional. Por favor, se você falar para mim que vai vir aqui na igreja fazer tal coisa, ou se você vai em tal lugar fazer tal coisa, se você falar para mim, não fala para mim, por favor, não fala. Gente, não tenta me agradar porque eu sou o pastor. Deixa eu falar isso aqui de novo. Não tente me agradar porque eu sou o pastor, porque às vezes as pessoas se sentem obrigadas. Eu não posso dizer não para o pastor. Quem te falou isso? Fala para mim assim: quem te falou isso? Fala assim: você pode dizer não para o pastor. E por favor, eu vou apreciar mais o seu não do que você dizer sim para mim, e depois você não aparece, e sabe o que eu falo de você? Você não cumpre a palavra, porque eu sou um melancólico, eu espero que você cumpra a palavra, porque eu cumpro a palavra. Então assim, você, com a sua esposa, você cumpre os compromissos, com o seu esposo, você cumpre, com os filhos, esse é um depósito. Terceiro depósito, quarto depósito, demonstrar integridade pessoal. Gente, integridade é assim: você é a mesma coisa que você é aqui, você é na frente das crianças, você é no quarto sozinho com a esposa, você é sozinho no seu trabalho. Integridade não é o que aconteceu naquela família que o pastor foi visitar, e ele foi lá almoçar com a família, e quando ele está lá, está aquele ambiente maravilhoso, e todo mundo sendo super educado. Estava tão educado uns com os outros, que um dos filhos não aguentou e falou assim: pastor, isso aqui não é assim não. Pastor, isso aqui está assim porque o senhor está aqui hoje. Esse é o exemplo do que não é íntegro. O que não é íntegro é fachada, você está fazendo para aparecer. Outra coisa, quando você ouvir alguém falando mal de alguém, que a pessoa não está presente, você defende aquela pessoa? Ela não está presente. Ou você deixa falar o que quer que alguém queira falar? Integridade é defender as pessoas que não estão presentes. Quinto depósito que você pode fazer: pedir desculpas sinceras quando você faz uma retirada. Quando a gente faz uma retirada da conta emocional, é você que cometeu algum erro. Você precisa
pedir perdão, você sabe que fez um erro, você feriu e decepcionou a pessoa, você fez um saque tremendo lá, limpou tudo, talvez deixou até no vermelho. Você precisa pedir desculpas e fazer isso com sinceridade. Grandes depósitos derivam dessas palavras. Deixe-me dizer para os irmãos que, de toda a matéria que eu listei na nossa escola, tem uma que vai acrescentar, que não está aí. Eu vou tirar um dia para nós falarmos sobre perdão. E uma coisa que eu descobri, que o mesmo autor do livro As 5 Linguagens do Amor, escreveu um livro, As 5 Linguagens do Perdão. As pessoas têm uma linguagem também de pedir perdão. Um não aceita o seu pedido de desculpa se você não fizer na linguagem dele. Eu não queria que você falasse, eu queria que você fizesse isso. E se você não entende a forma da pessoa pedir perdão, ele não vai te perdoar. Pode falar, pastor. Oi? Por favor, amor. Uau, isso aí eu não estava no script, eu também não tinha ouvido. Mas uma coisa que me irritava demais, o meu pai, uma pessoa sanguínea, ele nunca me pediu perdão, ele sempre errava, e a forma dele de se desculpar, ele queria vir brincar. Agora pensa só, você está totalmente irritada com aquela pessoa, ela quer vir brincar com você. Então assim, era a forma dele de pedir perdão e eu fechava a cara, passava assim. Por quê? Porque eu esperava um pedido de perdão, de a pessoa reconhecer que ele errou. Ele falou, não, eu errei, nunca isso aconteceu. Então, assim, isso foi muito frustrante para mim. E, assim, tive que lidar com muitos problemas, como fleumática. Então, foi muito interessante ouvir isso, porque eu não sabia nem que tinha essa linguagem de perdão, mas isso aí, na hora que ele falou, eu falei, uau, Isa, tem mesmo. Tem uma linguagem exata de pedir perdão. Só que para não estragar minha aula, eu não vou dar o conteúdo agora. Eu vou fazer vocês esperarem o dia que eu vou dar essa aula. Mas, se você dizer, eu estava errado, foi falta de gentileza minha, eu faltei com devido respeito, eu passei por cima da sua dignidade, eu sinto muito, eu o deixei constrangido na frente de seus amigos, eu não havia motivo para isso, apesar de pretender defender o meu ponto de vista, eu nunca deveria ter agido assim, me desculpe, essas palavras são poderosas. Alguém diga comigo assim, eu sou um cristão. Nós não estamos aqui numa sala de coaching, nós não estamos aqui num curso de psicologia, nós estamos numa reunião da casa de Deus, nós estamos numa reunião do povo de Deus. O que eu estou pregando, o que eu estou falando não é uma opção para nós, é um mandamento do Senhor para nós. Se você é um marido que não consegue abrir a boca e pedir perdão, eu oro por você agora. Eu oro por você agora, porque se você é um cristão, você tem que saber fazer isso. Se você é uma esposa que não viu nunca ninguém pedir perdão e você não sabe abrir a boca e pedir perdão, eu oro por você agora. Há um Espírito aqui, o Espírito de Deus está aqui, mas você precisa fazer depósito na conta desse homem, na conta desse homem, no seu casamento. Você precisa fazer um depósito. Relembrando os depósitos, compreender o indivíduo. Gente, você não quer compreender o outro se o seu coração está duro. Você quer lá saber de compreender o outro, você quer que o outro te compreenda. Por que essa mulher não consegue me entender, pastor? Claro, você é um egoísta, você quer que todo mundo te entenda. Você já tentou entender ela primeiro? Nós queremos que os outros nos deem aquilo que nós não estamos dispostos a dar. Segundo, preste atenção nas pequenas coisas. Tem alguém aqui que não gosta da pasta, do tubo da pasta apertado no meio, além de mim? Você teve que aprender? Porque se apertava em qualquer lugar? Dá vontade de matar essas pessoas. Todo dia de manhã, todo dia eu vou lá e arrumo o negócio da pasta.
Mas lá em casa tem 3 pessoas, então vocês não vão saber quem é. Então, gente, tem um que aperta assim e vira, e tosse. Ai, mas aquilo me dá uma agonia. Eu sou melancólico, gente. Eu gosto de ver as coisas certinho, bonitinho. Isso é pequenas coisas, gente. Isso é pequenas coisas. Se você sabe que o seu marido não gosta de uma coisa, e você, não quer, você é chato demais, você tem que acostumar. Se você não sabe que a sua esposa... Gente, olha, nós vamos ter uma aula em que nós vamos falar de sexo. Nós vamos falar. Mas presta atenção aqui, por favor. Por favor, presta atenção aqui. Você tem certeza que a sua esposa gosta de como você toca no corpo dela? Presta atenção, por favor. Você tem certeza que o seu marido gosta? Você tem certeza que você conhece o seu cônjuge? Ou você simplesmente assumiu que tá bom? Tá bom? A outra pessoa não está aguentando mais falar? Porque você não presta atenção e ela está engolindo. Gente, pelo amor de Deus, presta um pouco mais de atenção. Você tem certeza que o seu cônjuge gosta do seu toque? Gente, nós estamos falando como adultos aqui. Isso são pequenas coisas. Isso é um depósito que você pode fazer. Você pede desculpas quando faz uma retirada. As pessoas inseguras não conseguem pedir desculpas. Elas se sentem vulneráveis demais. Elas acham que tal coisa é sinal de fraqueza. Ensinaram para os meninos: homem nunca pede desculpa. Quem te falou isso? Seu pai. Mas ele estava errado. Homem pede desculpa. Tá? Porque também ensinaram que se você pedir desculpa, vão tirar vantagem de você. Não, nós estamos falando do mandamento do Senhor. Sua segurança não se baseia na opinião alheia. Isso é, no caso da pessoa insegura, se baseia na opinião alheia. E ela se preocupa com o que os outros vão pensar. Tá? Então, você precisa vencer essas barreiras para aprender a pedir desculpa. Quero terminar com essa parte aqui. As leis do amor e as leis da vida. Quando fazemos depósitos de amor incondicional, e eu vou fazer uma pausa de novo, tem uma vírgula aí, eu vou ter que parar. Porque é muito fácil para mim continuar lendo o que está escrito ali, como se as pessoas têm condições de fazer aquilo ali. Por favor, irmãos, eu estou aqui falando essa noite como alguém que tem tido o privilégio e a dor de acompanhar a dor das pessoas. Muitas pessoas estão tão sofridas que elas têm o coração muito duro, o coração endurecido. E quando essa frase aqui está dizendo, quando nós fazemos depósitos de amor incondicional, eu não posso assumir que todo mundo consegue fazer isso. Você consegue fazer depósitos de amor incondicional? Isso é assim: pastor, ela não faz para mim, por que eu tenho que fazer para ela? Essa é a mentalidade. Isso não é depósito de amor incondicional. Pastor, ele não faz para mim, por que eu tenho que fazer? Porque é um depósito de amor incondicional. Quando nós respeitamos as leis básicas do amor, nós encorajamos os outros a viver conforme as leis básicas da vida. Em outras palavras, quando nós amamos as pessoas de verdade, ai meu Deus, eu só faço isso se o meu coração tiver sido curado por Deus. O problema é que não foi ainda. Então, pastor, você está pregando algo que eu não tenho condições de fazer. Eu sou duro, pastor. Eu sou rude. Eu sou nervoso, eu não respeito, eu não sei nem o que é personalidade, pastor. Nem estudar eu não estudei, já começa por aí. Eu não gosto de ler livro. Honestamente, gente, olha, eu estou atacando aqui uma coisa que eu não posso assumir que as pessoas têm condições de fazer isso. Amar as pessoas de verdade, sem condições, sem restrições, para que elas se sintam seguras, fortes, queridas, tranquilas quanto ao seu valor, sua identidade, sua integridade. Nem você foi amado assim, como é que você vai conseguir amar os outros assim?
Alguém só fala com Deus assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me cura. Senhor, me restaura. E eu quero orar por você nesse momento, antes de terminar. Tem mais 10 minutos, mas eu vou orar. E vou pedir que o Espírito Santo que está aqui, que conhece cada história, traga para você uma porção dentro dessa história triste que você teve, dessa história horrível que você teve, essa história que endureceu o seu coração, essa história que não deixa você fazer depósitos na conta do outro. Você só saca, você é um buraco sem fundo, nada te satisfaz, nenhum amor te satisfaz, nenhuma atenção te satisfaz, você tem uma carência que só Deus para preencher. E eu quero orar por você, eu quero pedir: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha para o teu povo. Senhor, muitas pessoas que estão aqui, e no silêncio delas, o Senhor está ouvindo todas as coisas. O Senhor sabe como foi a infância, o Senhor sabe como foi a adolescência, o Senhor sabe como essa pessoa chegou adulto, só sobrevivendo. É uma vida de sobrevivência, mas é uma vida dura, Senhor, uma vida sem conhecimento, sem revelação. Senhor, como que essa pessoa pode fazer depósitos na conta da outra, se não for com a tua ajuda? Senhor, há uma carência muito grande, há um grito muito grande dentro de cada coração, precisando ser satisfeito, e eu estou falando: satisfaça o outro, mas ela não tem condições. Senhor, eu peço agora, ajuda-nos, porque quem não está casado está esperando alguém, e eu espero que essa pessoa, Pai, tenha condições de dar algo para alguém, não de chupar o resto que a outra tem. Senhor, quem está casado aqui está tentando sugar do outro, e hoje nós estamos falando para, em vez de sugar, a pessoa dar algo para o outro. Deus, nem tem nenhuma pregação que pode fazer isso, a não ser o teu Espírito. Só o teu Espírito pode sarar o coração que está aqui agora. E eu clamo agora pelo sangue do Cordeiro: sara o coração deste homem, sara o coração desta mulher, de toda a carência que o pai não satisfez, que a mãe não satisfez, que a vida não satisfez, que a profissão não satisfez, o ministério nada satisfez, a carência está lá, ela cobra, ela grita, ela cobra, ela grita por ajuda, ela grita, ela não tem como satisfazer alguém. Deus, eu clamo pelas tuas ovelhas. Deus, nós somos carentes. Deus, nós somos carentes. Olha para esse homem, olha para essa mulher que precisa aprender a amar, precisa aprender a linguagem do outro, Deus precisa aprender a fazer depósitos. Deus, eu peço agora em nome de Jesus, eu libero os teus anjos para derramar óleo na cabeça de cada pessoa que está aqui, derramar graça nas alianças de cada pessoa que está aqui, derrama graça na cabeça de cada solteiro que está aqui, para que ele se aproxime do casamento, não com a intenção de sugar, mas que ele se aproxime do casamento com a graça para oferecer algo para alguém. Senhor, eu abençoo o teu povo essa noite, com essa condição, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gente, eu dei uma folha para vocês, um questionário para reflexão. Eu quero que você faça isso em casa, por você. Olha só a pergunta número 1. Como você lida com a sua conta emocional, com os filhos e os cônjuges? Você faz depósitos constantes e propositais? Você faz depósitos ocasionais, não planejados, ou você nunca faz depósito? Gente, se você não faz depósito e você fica só sacando, a conta já foi até para o DPC, SPC, sei lá como é que chama, porque você só saca, não deposita. Segundo, com que frequência você faz saques na conta emocional dos seus cônjuges e dos seus filhos? Tem gente tão carente, tão carente, tão carente, tão carente, tão carente, que ele só saca. Ele não percebe que ele é um sugador. Deixa eu falar com os solteiros aqui. Solteiros, vocês têm a expectativa de satisfazer um monte de coisa no seu casamento. Eu quero dizer que isso não é totalmente errado. Deus planejou o casamento para completar. Mas peraí, completar não é encher não é encher desde o comecinho até a tampa. Completar sabe quando você está com o tanque 3/4 cheio? Aí você chega no posto de gasolina e fala: completa aí. Completar, gente, é botar um pouquinho assim, ó. Isso é que é o casamento. Significa
que você tem que estar cheio de alguma coisa. Você tem que estar satisfeito em você mesmo. Você tem que ser uma pessoa realizada em você mesma. Você tem que ser uma pessoa feliz em você mesma. E é possível ser solteiro? Absolutamente. É para isso que eu ensino você a orar por você. Para você ser uma pessoa que, quando se unir com alguém, você tem um depósito que não depende do outro. Vai ter uma aula que eu vou dar aqui sobre o espírito da carência. E deixa eu dizer, o casamento é algo em que a gente depende um do outro. Mas deixa eu te falar, o casamento se tornou uma muleta para muita gente, onde ela agora achou o direito de cobrar. Meu pai e minha mãe não me deu o que você tem que me dar. Você casou comigo, você é suposto me amar. Você tem que me amar. Eu não tenho mais ninguém para me amar, é você. E você agora é esse sanguessuga que agora legalmente está cobrando, porque você é casado e você acha que tem esse direito de cobrar. E olha, presta atenção, na verdade, você não aprendeu a se satisfazer no Senhor. O que um ser humano pode te dar é muito pouco. Porque ele já está tirando de onde não tem para te dar. E se você tem altas expectativas no casamento, como eu tinha, você está preparando o terreno da decepção. Você precisa dizer: Senhor, eu quero viver uma vida satisfeita no Senhor. Na hora que eu me casar, vai botar só a cerejinha do bolo, mas o bolo já estava lá. Se você levar só a bandeja vazia, meu filho, ai, daquela pessoa que casar com você. Terceira pergunta, você já pensou alguma vez em agradar primeiro, antes de cobrar? Eu estou falando isso não só com o cônjuge, mas o seu filho. Número 4, Mateus 7,12. Fazei aos homens o que você deseja que façam a você. Você acredita nesse versículo? Número 5, liste alguns depósitos que você poderia fazer na conta do seu cônjuge e dos seus filhos. E aqui é algo, irmão, que por favor, aproveite essa semana para fazer isso. E sabe o quê? Todo marido e esposa aqui já sabe o que seria um depósito. E eu paro por aqui. 6. Quão frequentemente você faz essas coisas ao seu filho ou ao seu cônjuge? Para compreender, antes de ser compreendido, prestar atenção nas primeiras coisas, que são os 5 depósitos que eu falei hoje. Número 7. Que depósitos você gostaria que seu cônjuge fizesse na sua conta emocional? Eu quero sugerir você ter uma conversa com seu cônjuge sobre isso. Amor, fala para mim um depósito que eu posso fazer para você. Você tem coragem de fazer essa pergunta? Por que não? Como você é um homem de muito dinheiro, eu não vejo onde está o problema. Número 8. Você tem fechado seus ouvidos a propósito porque o seu cônjuge não faz depósito na sua conta emocional? Se seu cônjuge fizesse mais depósito na sua conta, você se sentiria disposto a ouvi-lo? Vamos orar? Para mim foi um grande prazer ter vocês aqui hoje. Com muito carinho eu esperei essas 2 semanas para a gente estar junto. Com muito carinho eu vou esperar mais 2 semanas até o dia 8 de maio, onde nós vamos estar juntos novamente, se Deus quiser. Vamos ter mais um café maravilhoso. Não, o Dia da Mulher foi em abril, foi em março. Come on, Natália. Entendi, Dia das Mães. Obrigado pela sua paciência de deixar eu passar o horário hoje. Vamos ficar de pé. Pastora, por favor. Amém. Estenda as mãos. Pai, queremos dar graças a Ti. Mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de podermos estar unidos juntos, Senhor, recebendo, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, mais uma porção, Senhor, de entendimento, Senhor, para que possamos aprender a viver melhor, Senhor, em família, como indivíduos, Senhor, como pais, Senhor, como cristãos, Pai.
Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado. Agora pedimos uma coisa, nos ajuda a praticar aquilo que temos aprendido, Senhor, porque nós não apenas podemos ouvir e não praticar, Senhor. E nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua ajuda para podermos pôr em prática, Senhor, na nossa vida, Senhor, na nossa família, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, depositado sobre nós. E nós te damos graças por isso, Pai, porque o Senhor tem sido tão generoso conosco, Pai, em nos ajudar a aprender mais, Senhor. E nós pedimos a Ti, continua o Teu trabalhar em nós, continua, Senhor, a transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, Senhor, quebrando toda a dureza, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de sermos aquilo que o Senhor quer. E agora eu te peço, abençoa o teu povo de volta para casa, Senhor. Dá uma noite abençoada, cobre eles com o sangue de Jesus. Senhor, eu abençoo, Senhor, com uma noite de descanso, Pai. Com uma noite de restauração. E que o Senhor tenha liberdade de trabalhar, de se revelar, de dar sonhos, visões, de falar conosco, Senhor, as coisas que o Senhor quer falar. Nós pedimos isso ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.